Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que assim vos abençoe em nome de Yeshua. Estou aqui hoje de novo com a Rebetz e a Shira, porque nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre algumas palavras-chave da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E nessas palavras nós vamos estar desdobrando seus significados no original em hebraico e segundo a tradição judaica. E vamos aproveitar para tirar alguns segredos e desenterrar isso, para você poder entender melhor essas palavras. E nós vamos começar com um termo que é super conhecido, tá? Esse termo é a palavra apóstolo, que é uma palavra que está inclusive transliterada da língua grega. Ela não é em português, ela vem da palavra apostelos. Então, eu quero falar para você o que está por trás desta palavra, quem é o apóstolo, tá? E para isso eu vou usar o nosso livro e a Rebetz vai mostrar ele para você, tá? Esse livro que nós recentemente lançamos, tá? Pode mostrar, Rebetz, por favor, tá? Olha aqui, ó, a Brit Hadashah interpretada versículo por versículo. Nós vamos falar sobre 1 Pedro, tá? Então, esse é o livro que nós vamos usar. E eu vou deixar na descrição do vídeo o valor do livro já com o frete incluso e o Pix para você poder comprar o livro, ok? Vamos lá então, Rebetz, vamos começar? Vamos, quero cumprimentar a todos com shalom, que o Eterno abençoe, que a gente possa aproveitar bastante desse vídeo e ser direcionado pelo Ruach HaKodesh, né, Rabino? Em nome de Yeshua. Pelo Espírito Santo, para que a gente possa ensinar as verdades do Eterno, né? Amém. Que assim seja. Eu vou ler para você 1 Pedro 1:1, de acordo com os originais em hebraico. Está escrito assim: Kefa, enviado de Yeshua ungido, aos escolhidos dispersos e estrangeiros no Pontus, Galátia, Capadóquia, Ásia e Bitúnia. Então nós vamos falar hoje sobre apóstolo. A palavra vem do hebraico shaliach, tá? E essa palavra shaliach, ela é super importante dentro da Brit Hadashah. E ela significa, na raiz dela, enviar, mandar embora e deixar ir. Ela descreve o ato de enviar homens numa missão oficial como embaixadores ou representantes. Então, quem é o enviado? A palavra correta é essa. Não apóstolo, mas enviado, porque a palavra apóstolo em grego significa também enviado. Eu até agora, Rebetz, não entendi por que na tradução da Brit Hadashah eles mantiveram a palavra apóstolo e não traduziram a palavra. Sinceramente, eu não entendi. Mas você percebeu pela leitura que eu fiz aqui, que eu traduzi esse texto aqui da Brit Hadashah em hebraico e ele já está traduzido. Então nós vamos tratar hoje dos enviados. Então, Rabino, você quer dizer o seguinte, que quando eu vou ler a Brit Hadashah, o capítulo 1, o verso 1, eu vou dizer o seguinte: Kefa, ou Pedro, enviado de Yeshua. Quer dizer, já muda, né? Quer dizer, ele está com uma missão, né? Ele foi enviado por alguém, e esse alguém é muito importante, que é Yeshua. Com certeza, né? Então, quer dizer, tudo que ele fizer agora é responsabilidade muito grande dele, porque ele está em nome de Yeshua. Ah, então nós começamos bem, porque a Rebetz tocou num ponto aqui que é fundamental. Todo enviado vai em nome de alguém, porque tem que ter alguém para enviar aqui. Está aqui, ó. Esse homem é enviado numa missão oficial. Então ele não é enviado por qualquer um. Sim. É uma missão oficial que ele tem. E aqui tem uma coisa interessante, eu vou citar a enciclopédia judaica agora para você. Que ela fala, diz assim: conformemente os anciãos do Sinédrio de Jerusalém dirigiam-se ao sumo sacerdote como Shelechenu, o Sheluá, Beit Din, o nosso delegado ou delegado do Beit Din. Então, quem era aquela pessoa importante, o Kohen Agadol, dentro do Sinédrio? Ele era o enviado, o delegado
do Sinédrio para poder realizar a missão que lhe foi dada ali, porque ele iria atuar no Sinédrio como um juiz. Então perceba que neste caso aqui, o enviado também ele é um juiz. Veja a responsabilidade que esse homem tem que ter. E outra coisa, Rebeca, o preparo que ele tem que ter, o conhecimento para poder exercer essa função. E interessante que essa palavra enviado, ela não é uma coisa assim muito rara, né? Dentro das escrituras, porque fica parecendo que ela só existe na Brit Hadashah, como apóstolo, né? Não, é a pessoa que é enviada, né? Esse termo aí já diz tudo, né, Rabino? Exatamente. E eu quero mostrar para você também que esse termo ele é comum no Talmud. Ele é comum não só nas escrituras, mas na tradição judaica. Eu citei agora a enciclopédia judaica. Vamos para o Talmud. O Talmud diz assim: aqueles enviados para realizar tarefas filantrópicas. Ele é um sheluhe mitzvah. E eles não precisam temer nenhum desastre na estrada. Por quê? Aqui tem uma coisa interessante que o Talmud fala, que eram pessoas enviadas como delegados para coletar dinheiro. Então eles iam pegar as ofertas, a tzedakah, para poder levar isso para Jerusalém. Inclusive, Rabino Shaul fez isso. Ele disse que passaria por algumas congregações, recolheria as ofertas para poder levar para Jerusalém. Então nós daqui a pouco vamos falar de Rabino Shaul, mas eu estou mostrando para você que aquilo que ele fez está dentro da tradição judaica, aqui no caso o Talmud, entendeu? Eles eram chamados também de Gabai Tzedakah, que eram nomeados em pares, ou seja, eram dois. E por quê? Para evitar suspeita. Sim, estava lidando com dinheiro, né? E dos outros, né? Não é dinheiro dos outros, é dinheiro de oferta. E de irmãos, né, Rabino, que pesa mais, né? Porque tem uma congregação envolvida aí, né? Tem um corpo do Mashiach que está envolvido aí, né? Sim, e Rebeca, é interessante que os dois mostram que havia transparência no trato com o dinheiro. Então eles iam para os lugares, os dois recebiam os valores, eles conferiam os valores, guardavam para poder levar e entregar a quem os havia enviado. Olha só que coisa tremenda que é isso aqui que tem na tradição judaica. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o Talmud fala que eles tinham a missão de resgatar cativos, entendeu? Então, os enviados, eles iam também para poder fazer o resgate, às vezes com dinheiro, porque eles tinham que comprar a vida de um irmão que precisava ser resgatado de uma irmã. Então veja a responsabilidade que essas pessoas tinham. Então isso aqui, irmãos, é uma outra coisa muito interessante, porque eles eram chamados para representar pessoas, tá? Eu vou falar aqui de algumas situações em que o Shalia devia ser o representante de alguém. Ele era enviado como representante para desposar uma mulher em nome de alguém. Então veja bem, a pessoa não podia ir para poder cumprir o contrato de casamento, porque no judaísmo tem um contrato. E esse ato do contrato, ele significa que ele já desposou ela. Ele não está com ela, mas ela já é dele. Sim. Os irmãos estão entendendo? Então ele não podia ir. Ele mandava então um shaliach para ser o representante dele, para poder assinar o contrato, dizendo o seguinte, que o fulano de tal, a quem ele representava, estava oficialmente fechando o contrato para poder casar com aquela mulher. Olhe bem que coisa linda que é o tratar da palavra, a gente conhecer a palavra e a responsabilidade que esse homem tinha. Então, olha uma outra coisa interessante. Ele pode ser nomeado por um vendedor, para ele ir para algum lugar, para comprar, vender uma mercadoria em nome dessa pessoa. Tá? Isso aí, dentro dessa área de vendas, chama-se representante. Então tem o representante comercial, que ele vai em nome de alguém para fechar uma venda.
Ele vai, fecha a venda e entrega os valores para a pessoa que o enviou, via de regra um gerente. Sim. Então veja que os termos que o Talmud está aplicando aqui são usados nos dias de hoje. E lembrando que é o Shaliach, que é o enviado, que foi colocado como apóstolo, que nem tirou do grego, né? Se tivesse traduzido, né, Rabino, não daria tanta confusão, né? Sim, e nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje. Problemas. Né? Uma outra coisa também, amados, é que o Shaliach, ele pode ser enviado para separar a terumá e o acerot, que é a macer, né? São os dízimos e as ofertas. Então ele também poderia ser enviado de uma congregação para outra, para poder ver isso aí, coletar isso e trazer para a congregação ou para a sinagoga central, tá? E ele poderia auxiliar no rito da circuncisão, segurando a criança nos seus braços, né, nos seus joelhos, que ele é chamado também de Shaliach ou padrinho, tá? Então veja a abrangência do trabalho desse homem, tá? E aqui para finalizar, é que ele toma o lugar do pai, e ele mesmo cuida do bem-estar da criança, ele também pode ser chamado de Shaliach. Então você vê que tudo isso que eu disse aqui está na tradição judaica, é o que eu escrevi aqui neste livro. Para você poder compreender o tamanho da coisa dentro da tradição e dentro das escrituras. Por isso, quando a Bíblia fala do Shaliach, ela está falando de uma pessoa que tem este perfil. Além disso, nós vamos pegar agora as palavras de Rabino Shaul, que você conhece como apóstolo Paulo. Eu vou ler para você aqui um versículo, para você poder entender, e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? O versículo é Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo, está falando de Yeshua, deu uns para Shaliachim, né, que são apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, para você poder entender do que se trata. Então veja bem, existem 5 ministérios, ok? Agora, começa tudo com quem? Com o Shaliach. O enviado, né? Ele é enviado, então ele vai fazer todo o trabalho de abrir a obra, começar a obra, ganhar as pessoas, e depois ele vai sair daquele lugar e vai para outro. Então, quando você lê esse texto atentamente, e você começa a fazer uma pesquisa dentro da tradição judaica, você descobre uma coisa, Rebetson, que é muito impactante. O Shaliach, ele carrega os outros 4 ministérios dentro dele, porque ele vai levantar no meio do povo, quem? Ele vai levantar novos Shaliachim, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É obrigação dele fazer isso. Ele não vai treinar, mas ele vai levantar esse povo, ele vai descobrir quem carrega esse tipo de chamado. Então percebemos uma coisa muito interessante. Esse homem, ele é completo, ele tem todos os ministérios nele. Dentro dele, né? Mas ao mesmo tempo, ele não é pleno, porque nenhum deles ele está exercendo na plenitude. Olha que coisa! Porque ele não tem o específico dele, né? Ele é um todo, mas ao mesmo tempo ele não tem um específico. Mas aí que é lindo, né, Rabino? Que é o chamado dele é esse, né? Que ele foi enviado, e o enviado ele vai e volta, né? Exatamente, Rebete. Ele não tem lugar fixo. Fixo, porque ele tem que sempre estar... Isso é muito comum também no judaísmo, né, Rabino? Os rabinos enviarem shalias, né, que é os enviados, enviar para outros lugares, para judeus que estão em lugares distantes, para resgatar o judaísmo para eles, né? Sim, isso é muito comum hoje, nos dias de hoje. A Rebecca está falando algo dos dias atuais, né? Atuais. E aí eu quero mostrar uma outra coisa para os irmãos, tá? Em 1 Coríntios capítulo 12, tem os dons. Vamos lembrar dos dons? Quais são os dons? Tá? Primeiro, a ciência, depois o conhecimento, a fé,
os dons de cura, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. São 9 dons. Aí vem a pergunta. O Shaliach tem quais dons? Todos. Você entendeu? Ele tem que ter todos, né? Olha o que a Rebecca falou. Ele tem que ter todos. Rabino, por que ele tem que ter todos? Porque todos os ministérios estão nele. Sim. Você está entendendo? Como isso é profundo? E olha só, Rebecca. E como... Só um pouquinho, Rabino. E como é ele que vai começar tudo... Ele não tem ainda pessoas ali, pronto, é ele que vai olhar, ter discernimento através do Espírito, né? E ele vai ter que operar maravilhas para as pessoas ir chegando. Quer dizer, é lindo isso, né? Que ao mesmo tempo que ele não tem um específico chamado, mas o Eterno presenteia ele com tudo, né? É verdade. E olha só que interessante que você falou, Rebecca, porque ele vai começar o trabalho. Sim. Ele vai ter que profetizar. Sim. Ele vai ter que ganhar as pessoas para Yeshua, o evangelista. Ele vai ter que cuidar naquele primeiro momento. Ele vai ser pastor. E ele vai ter que ensinar. Vai ter que ensinar. Ele vai ser o mestre. Então tudo ele vai ter que fazer sozinho, como você falou, até que ele possa levantar essas pessoas e começarem a ser preparadas para ficarem ali na congregação ou na sinagoga, e ele vai sair para um outro lugar. Olha que interessante isso, né, Rebecca? Lindo isso, né? É uma coisa fantástica. E aí, irmãos, nós temos uma outra questão. Agora vamos fazer uma pergunta. Nós falamos uma série de coisas sobre o Shaliach, o enviado. Vamos fazer uma pergunta agora? Rebecca, fala para mim qual é o homem que você conhece no Brasil que tenha esse perfil e todas estas características que devem estar dentro de um Shaliach. Eu não conheço ninguém. Só na Bíblia mesmo. Não conheço porque ele é muito completo. E outra, ele tem que ser um homem muito de oração, temente. Não que os servos do Senhor no Brasil não sejam, não é isso. Mas por ele carregar tudo isso, pode subir muita vaidade e orgulho. Né? É uma coisa que ele tem que vigiar muito, ele tem que estar muito assim, ligado com as coisas espirituais e também não querer usar de proveito financeiro para aquilo que ele carrega, né? Então, assim, é uma pessoa realmente que tem que vigiar muito, né, Rabino? Sim, e você falou uma coisa que é interessante. Eu também não conheço um homem que tenha esse perfil aqui no Brasil. E para falar a verdade, eu não posso falar de outros países. Eu não conheço, mas do Brasil a gente conhece. E aí vem uma outra questão que nós precisamos abordar aqui. Você percebeu o que fizeram com a Bíblia e com este ministério? Porque nós estamos falando agora do Shaliach, depois nós vamos falar dos outros. Lógico que nós vamos cair nos outros, mas agora estamos falando do Shaliach, do enviado. Você percebeu o que fizeram com isso? A deturpação foi tão grande que hoje qualquer um é apóstolo. Virou uma coisa assim de, como é que eu vou dizer? De orgulho, um status, isso, Rebecca. Porque na nossa época o pastor era tudo, né? A gente tinha um maior carinho, respeito, pastor e tal. E aí, de repente, veio a onda da prosperidade, megas igrejas, né? E aí o pastor ficou aquele homem mais simples do mundo, não sabe nada, rebaixado ao pior nível, né? E o apóstolo ficou grande, né? Grande, e não né, Rabino? Os ministérios, eles estão todos no mesmo nível. Exato. Equilibrados. Por isso que o apóstolo, o enviado, que é colocado como apóstolo, né, o Shaliach, ele também não tem um específico, porque senão ele podia exaltar-se, né?
além de eu ter tudo isso, eu sou especialista nisso. Não, o Eterno não deixou ele ser para ele não exaltar em cima dos outros ministérios. Verdade. Ele tem tudo e não é especialista em nada. Nada. Muito bom. E aí, irmãos, nós temos uma questão que nós vamos restaurar no Brasil, que é esse ministério do enviado. Porque como a Rebetsin disse, há uma coisa assim de orgulho, do status, né? Porque eu sou apóstolo. Porque se eu tiver tantas ovelhas, eu já sou colocado como apóstolo. O que foi colocado, modernamente, é isso. Entendeu? Então, não é o número de ovelhas que faz um apóstolo, o enviado. O enviado, o Shalia. Quem faz isso é o Espírito Santo que chama essa pessoa para este encargo. Sim. Lembrando do seguinte, esse homem não para. É verdade. Ele está indo de lugar em lugar, começando um trabalho, começando uma obra, fica 2, 3 anos até que se forme uma congregação, uma sinagoga, uma igreja, e aí depois ele vai para outro lugar. E ele é aquela pessoa de referência. Então vamos pegar aqui o exemplo do Rabino Shaul, que ele foi um homem chamado por Yeshua para anunciar as boas novas aos judeus que estavam dispersos pelo Império Romano. E aqui, antes de terminar o vídeo, eu vou te mostrar uma particularidade, eu só não posso me aprofundar, porque isso aqui é um outro assunto. Mas eu vou mostrar para você aqui um outro segredo que está nesse versículo. E você vê o desempenho dele. Ele vai para as localidades e de repente esse homem começa a pregar, ele começa a fazer milagre, ele começa a pregar, ele começa ele ensina, a ensinar, ele cuida das pessoas, ele profetiza. Sim. E esse homem, ele carrega isso consigo de forma plena. E ele não para, né, Rabino? Não. Interessante que, igual você está falando, que o Shalia, ele não pode parar. Se ele parar e ficar ali muito tempo, agora eu vou só pastorear, ele não é o Shalia mais. Ele perde esse o sentido do chamado dele. Exatamente. O sentido é vai, volta. Vai para lá, cuida de uma, cuida de outra. Como é o nosso querido Rabino Shaul, né? Ele fazia isso, irmãos. O enviado, né? O enviado de Yeshua. Assim como o Kefa aqui, ele é enviado de Yeshua. Então você percebe que Yeshua é quem envia. Rabino, só falar uma coisinha que eu acho importante. Se a gente lê a Brit Hadashah da forma correta, se você lê assim, Kefa, enviado de Yeshua, servo do Senhor. Muitas vezes a gente vê isso. Além dele ser enviado, ele é servo, ele não faz a vontade dele. Ele faz sempre a vontade do Eterno. Com certeza. Por isso que no início do livro ele já coloca, não? Enviado servo de Yeshua, né? Já para avisar que ele é servo de Yeshua. Então tudo que ele falar, quem já falou para ele antes foi o Senhor dele. É verdade. E aí, irmãos, para a gente não delongar muito nesse nosso assunto, eu quero falar uma coisa para você. Veja a importância de nós conhecermos a tradição judaica, Sim. O original em hebraico, para a gente poder, então, aplicar isso no nosso dia a dia, porque vamos precisar fazer uma reflexão agora. Nós temos que repensar essa questão do enviado, os apóstolos, né, no Brasil. Nós temos que repensar. Precisamos repensar e parar, e nós temos que ser honestos e falar assim, quem é no Brasil enviado de verdade? Quem é? Porque tem que parar com essa coisa de status. Não é status, é um chamado, é um negócio para a pessoa poder carregar algo poderoso consigo, para ela ser um grande instrumento nas mãos de Yeshua, mas também ele vai dar conta disso. Imagino eu aqui, Rebeca, que esse pessoal, que hoje é chamado de enviado, e não é. O dia que chegar diante de Yeshua, Yeshua vai dizer assim, bom, vamos conversar aqui, vamos fazer o acerto de contas, porque ele vai fazer com todos os homens, irmãos. Eu não vou escapar disso, nem você que está me assistindo. Então, na hora do acerto de contas,
Ele vai perguntar, escuta, você era evangelista, pastor, mestre, e de ser um profeta, e como é que você virou apóstolo? Quem te chamou para ser enviado? Porque eu não fui. Eu não te ungi para isso, porque você não foi cumprir os requisitos deste chamado. Os irmãos estão entendendo? Então, dentro disso, irmãos, vai ter um julgamento. E o que nos preocupa é justamente isso. Nós precisamos agora nos colocar na posição correta. A gente tem que ser humilde, irmão. Temos que ser humildes. Eu não fui chamado para fazer certas coisas. Eu não vou me arvorar a querer me mostrar para fazer certas coisas, porque eu não fui chamado para isso. E é interessante, né, Rabino, que o Eterno, ele vai chamar a pessoa também, né? E vai chamar, você aceitou o título de apóstolo na terra. E as pessoas te chamavam de apóstolo. E você foi ungido por apóstolo. Cadê os seus frutos de apóstolo? Não nem me fala. O Senhor vai fazer, por quê? Porque o título deu regalias para a pessoa, né? Então ele vai chamar essa pessoa e vai falar, já que você aceitou, foi ungido, aceitou e tinha todas as regalias do apóstolo, cadê os seus frutos de apóstolo? Para onde você foi? Ou para onde foram esses frutos? Para onde foi? Não, para onde você foi? Você foi para tal lugar? Você pregou para quem? Entendeu? Então, isso é muito importante, porque é resgatar aquilo que é verdadeiro, né? Sim. Que está na palavra do Eterno. Sim, e nós precisamos fazer isso. Então, só para mim encerrar o vídeo, eu quero só ler o finalzinho do versículo, que ele diz assim: aos escolhidos dispersos e estrangeiros. Essa palavra aqui, irmãos, ela fala uma coisa muito interessante. Por quê? Quem são esses escolhidos dispersos? São aqueles judeus que tinham saído de Israel durante o cativeiro assírio, babilônico, medo-persa, e estavam dentro do Império Romano. Eles são judeus, perderam a sua identidade, mas eles ainda continuam tendo DNA judaico. Para quem que ele estava escrevendo essa carta? Para essas pessoas. E ele diz aqui os lugares aonde estes judeus estavam. Você está entendendo? Então eu não vou me aprofundar agora, mas a Brit Hadashah foi escrita para os judeus que estavam dispersos pelo Império Romano. Eu vou mostrar isso depois com as cartas do Rabino Shaul, vou mostrar isso em outras cartas, mas eu já estou dando uma prova para você aqui, está aqui nesse livro. Então, só para você ver como é diferente esse tipo de conhecimento para abrir um horizonte completamente novo, tá? Então, nós vamos ter que repensar agora o conceito de gentios. Será, como o pessoal da igreja diz, eu sou gentio? Será que é? Nós vamos ter que repensar algumas coisas, porque dentro dessa conceituação dos originais em hebraico, nós vamos ter que parar agora para fazer um outro nível de raciocínio, para que nós possamos então tomar a posição correta e falar de forma correta. Não é verdade, Rebeca? Verdade. E infelizmente, né, Rabino, a Bíblia tem transliteração, né? Tem tradução, tem interpretação, né? Modificação, infelizmente, não que afeta a salvação, isso não tem nada a ver, né? Mas assim, se eles tivessem colocado, escolheram as palavras que iam traduzir e iam deixar, né? Sim. Igual evangelista, escolheu que não precisava colocar como boas novas, né? Anunciador de boas novas, né? Apóstolo, ao invés de colocar o enviado, colocou apóstolo, deixou em grego. Quer dizer, aí causa-se várias confusão. Por isso que precisamos resgatar o original, né, Rabino? Sim, e o nosso objetivo com essa série de vídeos que nós vamos fazer, Rebeca, sim, é este. E o livro, né, Rabino? Por isso nós estamos agora dando início a esse primeiro vídeo. E mais uma vez a Rebeca vai mostrar para você o livro e eu vou dizer o seguinte, na descrição do vídeo vai estar o
o valor do livro e o Pix para você comprar. E o valor do livro já está incluso também o envio, ok? Então, eu quero agradecer a você por estar até agora conosco aqui, comigo e com a Rebete e a Shira, né? Que o Eterno abençoe sua vida e aguarde o nosso próximo vídeo sobre essas palavras da Brit Hadashah, que nós vamos trazer mais novidade para você, para poder esclarecer, né, Rebete? Para a gente trazer luz para aquilo que nós cremos em nome de Yeshua. E eu te convido a continuar depois assistindo os outros vídeos que nós faremos, porque é muito importante, né, Rabino, a gente aprender a palavra do Eterno. É ela que vai nos proteger neste tempo de apostasia Sim. e de engano. Verdade. Né? É ela que vai, é a única coisa que vai nos proteger, é a palavra do Eterno. Verdade. Né? E se a gente conhece as verdades que estão lá e a tradução correta, nós não vamos nos perder. Né? Verdade. Que assim seja, então. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Shalom, shalom, Toda Rabá.